Hoje é um dia especial. Todos os dias para nós são especiais aqui nesta casa, mas hoje é mesmo um dia muito especial. Vou estar à conversa com a doutora Mini Freudenthal. Ela é uma médica super única e vem falar comigo, tomar um chazinho para falarmos do amor nas organizações. Chief Love Officer é a nova série que estamos a preparar e ela vai estar aqui connosco. Eu tenho a certeza que vocês também a vão adorar. É irresistível. Então, Cristina, como estás? Bem-vinda! Tão bom! Estás bem? Fazemos este abracinho, não é? Caramba! Minha querida, tu és uma pessoa muito especial para mim, tu sabes disso. E também és, eu sei, muito especial para muita gente que sente assim a vida de uma forma particular. Tu estás na medicina com uma forma muito particular. Como é que tu olhas para este momento que nós estamos a viver, com esta pandemia, com o olhar de uma médica? Eu acho que nós estávamos a precisar de uma pandemia. Porquê é que defendes isso? Estávamos a precisar de parar, de refletir, De nos encontrarmos a nós sair deste modo de corrida destrutiva, de não sabemos para onde é que a gente estava a andar. E achas que as pessoas estão conscientes disso? Acho que acho que há muitas pessoas conscientes disto, mais do que a gente pensa. Sentes isso em consultório? Eu sinto isto em consultório, sinto que há sempre esta preocupação, a economia, há isto, é verdade. Também, se nós olharmos para a história da humanidade, nós temos uma resiliência brutal, nós vamos sobreviver isto. Não há fim da história, como dizia o Fukuyama, mas não há, isto é, os sistemas têm sempre disrupções, momentos de caos, mas eu vejo como a possibilidade da emergência de uma coisa melhor. Okay? Eu há mais de 30 anos que trouxe para a minha consulta os hábitos saudáveis, isto é, hábitos de investimento em saúde, para nós não ficarmos à espera da doença. Exatamente. Okay? Que é um Portanto, bocadinho a prevenção... um papel passivo que a medicina faz nesta história toda, que é, ok, quando chegar a doença, a senhora está lindamente, a pessoa até diz, não, mas eu tenho isto e tenho aquilo, depois fazemos as análises, eu vi-lhe o ar, vi-lhe o óleo, vi-lhe a gasolina, porque é que a senhora está a queixar? Isso deve estar tudo na sua cabeça. E não havia esta ligação entre hábitos, embora nós saibamos isto há muitos anos, eu não inventei nada. Tu tens uma abordagem sobre a medicina muito pouco convencional. Tiraste medicina interna, és internista, especializaste na área da nutrição, mas sem deixar de olhar também para o lado do well-being. Portanto, olhas para uma pessoa como um todo, tens uma visão mais holística da saúde. Porquê este caminho e como é que tu vês em Portugal a situação da saúde das pessoas? Eu acho que cheguei a este sítio onde estou por cultura. Acho que os livros que eu li, a maneira de olhar para o mundo, o que eu vivi, a família, me levaram a uma situação mais integradora do que linear. E é óbvio que ao experienciar a saúde, eu percebi que tinha que conectar as partes, ok? E realmente o que tu dizes é medicina interna, no fundo é o corpo e o sistema nervoso, ok? A nutrição faz parte desse corpo e sistema nervoso.
Depois eu dou muita atenção aos relacionamentos. E aos relacionamentos eu estou a falar com o outro, com o mundo e connosco. Com a nutrição, com as drogas, com o amor, como é que nós nos relacionamos, porque isso é que marca a tua existência. E dou muita atenção, não sendo psicóloga, à mente. No fundo, a mente vai direcionar a tua atenção e vai processar toda esta informação. Tu aliás, és uma defensora que as emoções geram saúde ou doença. Foste uma das pessoas que também me acompanhou a mim num momento muito difícil da minha vida, quando tive o burnout. Não foi assim há tanto tempo. Tenho a felicidade de ter saído bem desse período. Como é que tu achas que isso está a influenciar os líderes das organizações em Portugal? Olha, neste momento há muitos burnouts, ok? Porque nós estamos a trabalhar em condições completamente diferentes do que estávamos a trabalhar até há pouco tempo. Eu acho que as pessoas esqueceram-se das suas regras outra vez, esqueceram-se dos seus limites, e nós, esquecendo-nos dos nossos limites, vamos criar limitações grandes, que é no fundo o burnout, ok? E acho que os líderes das empresas têm que lidar com o problema económico e financeiro, mas se esquecerem o bem-estar da empresa, vão ter piores resultados. Porque, no fundo, uma empresa são pessoas, e as pessoas têm que estar saudáveis. E esta coisa de estarmos à frente dos ecrãs 12 horas por dia é um brutal esforço para o nosso cérebro. E as pessoas estão mesmo a ficar... eu tenho visto pessoas dos recursos humanos que acham que têm todos os recursos para lidar com estas crises, a ficar elas em crise. E a acudir a este, e a acudir àquilo, e a acudir àquilo, e a marcar reuniões, e não estão a cuidar delas próprias. É que os líderes destas empresas ou já têm consciência disto, mas como eu te dei este exemplo, eu acabei de falar com alguém com muita consciência disto e que se esqueceu dela própria. É fácil nós começarmos a achar que isto é uma guerra, mas isto é menos mau que uma guerra. Okay? E nós temos que nos lembrar das vantagens que temos. As nossas organizações são formadas por pessoas, é um facto. E sem pessoas saudáveis não podemos ter organizações saudáveis. Tu há pouco referias que os líderes também se esquecem de cuidar das suas pessoas. Achas que faz falta amor nas organizações? Se voltarmos àquela definição de amor que eu te dei, de segurança e conexão, da fisiologia que emana daí, que eu acho que é uma coisa que nos dá bem-estar, tranquilidade para explorar, capacidade de aprender com os erros, dá-nos saúde. Eu acho que faz a maior das faltas. Okay? Tu, com amor, tu sentes confiança. E se as pequenas equipes conectadas por um CEO ou por outras maneiras dentro de uma equipe sentirem essa confiança que vem daquilo que tu chamas amor, que deve ser mesmo isso, não é? Exatamente. Essa capacidade que nós temos de empatia pelo outro. Cuidar do outro. De cuidar do outro. Preocupar-se com o outro. Por exemplo, exatamente. Perguntarmos como estão. E há uma coisa muito engraçada que eu li há pouco tempo, neste início de investigação que começámos a fazer na nossa redação. Há uma pergunta que muitas vezes nos esquecemos e que eu felizmente sempre tive o cuidado de fazer à minha equipa. Fiquei muito feliz com isso, que é saber se as pessoas estão felizes a fazer o que fazem. O amor cura? Eu acho que sim. Porquê? Porque o amor é um estado fisiológico. Não te podes esquecer que a diferença entre amor e raiva, ou ódio, ou medo, são fisiológicos. Muda a cortisona, muda a adrenalina, muda a serotonina, muda a oxitocina. Viver em amor é reforçar a capacidade de cura praticamente tu tens. Não? E até a imunidade, com certeza. Sem dúvida nenhuma. Porque o amor alivia a dor,
tu sentes-te conectada, sentes que alguém olha por ti, que tens uma razão para viver. Não é possível de pensar em curar sem amor. E nas organizações, tu também tens tido ao longo da tua carreira muito contacto com as empresas, através até de palestras que fazes num campo que também és muito curiosa, o da neurociência, e muito especializada também. Como é que vês esta conexão entre as empresas e a neurociência? Que experiências é que podes partilhar comigo dessa? As minhas experiências são maravilhosas. As pessoas, ao compreenderem o cérebro, a mente, as ferramentas que têm ao seu dispor, primeiro percebem que partilham aquilo com o resto da humanidade. Que não são só elas que se sentem péssimas, não são só elas que ficam com raiva, não são só elas... Né? Este partilhar da nossa natureza é logo uma coisa que as tira de um sentimento de culpa. Okay? Para um empowerment, eu posso fazer qualquer coisa por isto, e até há coisas mais objetivas e práticas que se podem fazer para eu me sentir melhor. A minha experiência nesse campo é maravilhosa. As pessoas realmente nas empresas, e eu lembro um livro que é Reinventing Organizations, onde finalmente eu li já há uns anos atrás os estudos feitos sobre as empresas viverem mais autenticamente as pessoas serem mais autênticas. Eu sou capaz de imaginar um CEO em que para ele não seja isso muito genuíno, porque normalmente ninguém escolhe isto. Isto pode ser parte da nossa personalidade, mas também depende muito da nossa infância. Okay? A primeira coisa é nós não julgarmos as pessoas e não ficarmos logo a pensar que aquela pessoa é má porque escolheu, ou tem raiva, ou é um CEO autoritário porque escolheu. Normalmente aconteceu chegar lá, mas se passar por aquele momento que nós normalmente chamamos de awareness, de tomar consciência do avatar que tomou conta dele, já agora usamos esta palavra moderna, ele pode escolher mudar esse personagem e pode aprender a ligar-se a ele próprio primeiro, a esse lugar de segurança e conexão, a criar dentro dele esse lugar de amor. Mas hoje em dia também é importante, se calhar, nós trazermos para aqui esta questão, o princípio da reciprocidade. Sim. Porque não é só o líder que faz a organização, as pessoas também fazem o líder. E se o líder dá amor, também deve receber amor, certo? Sim, bottom-up e top-down. Mas em Portugal, e se calhar em muitos lugares no mundo, ainda há muito aquela ideia de se eu sou muito simpática com o chefe, é porque estou a dar graxa. Quando não é nada disto. Não. Já não temos idade para essas coisas. Há duas coisas diferentes. A pessoa pode estar a tentar ser muito simpática de uma posição de vulnerabilidade e defesa. Okay? E não autêntica. Ok? E isso é um freeze, é um sistema de medo, é o congelar. E então a pessoa tenta apaziguar tudo, está sempre tudo bem, é uma procrastinação, ok? É possível que aconteça isso. Eu acho que a autenticidade é permitida conforme se criam contextos de segurança dentro das empresas. E acho que sim, que de baixo para cima, de cima para baixo, tem que ser. Não pode ser só, mas já se fizeram esforços enormes de tornar empresas modernas neste modelo mais avançado, de muita consciência, e se o CEO muda e ele não tiver esta consciência avançada, volta tudo para trás, mesmo com as pessoas. Enquanto médica, que conselhos é que tu darias a um líder para eles serem capazes de levar o amor para dentro das organizações e fazerem com que as pessoas fossem mais felizes? Bom, uma das maneiras realmente é fazê-los compreender que a neurofisiologia do amor torna todos os empregados mais criativos, mais capazes de se conectarem com as pessoas das equipes, quer dizer, que a produtividade
na empresa deles vai aumentar exponencialmente. O medo bloqueia e a O criatividade. stress que bloqueia completamente. Isto está mais que provado cientificamente hoje. Porquê é que eles não estão prontos a mudar? Tem muito a ver do sítio cultural de onde eles vêm, do formato em que eles estão. Para eles, perder o medo é essencial. Perder o medo de serem diferentes é essencial. E eu muitas vezes enfim, a coragem é exatamente ao contrário. Eles vão ser lembrados pela diferença. Mas achas que há medo de serem diferentes? Nós somos poucos, Cristina. Portugal é pequeno. Vigiamo-nos. As pessoas pertencem em grupos muito pequenos. Se eu tivesse que dar usar uma metáfora, era no cérebro a marca da saúde, a marca da capacidade de criar, de resiliência, de recuperar, é a flexibilidade. Ok? Nós sermos flexíveis perante os desafios, perante as nossas crenças, sobretudo nesta altura, em que isto abre-nos a possibilidade de repensar tudo. É o que esta pandemia nos dá. Repensem as coisas. Nós não podemos ir tão depressa como íamos antes. Então, quando vim da Índia, eu senti, porquê é que a gente não larga umas vacas no meio do trânsito na Europa? Eu senti, mas isto já foi há 20 anos. Eu sentia, parem isto, por favor, deixem-nos refletir. Eles não têm tempo de reflexão. Corremos para ir para onde, não é? O racionalismo tomou conta da Europa há séculos. E nós divorciámos completamente da inteligência emocional. Felizmente agora está-se à procura de casar estas duas coisas. E sabemos que realmente a performance vai melhorar brutalmente quando acasalarmos as duas coisas, porque realmente a nossa racionalidade é potenciada por nos sentirmos bem. Eu acho que quando um líder, nós vamos falar, e eles vêm à minha consulta, e na minha consulta falam destas coisas. Okay? Abrem-se ali de uma maneira diferente, mas depois têm que prestar contas. E no fundo isso que nós temos visto na pandemia é a economia ou o ser humano, é a economia ou o ser humano, como se fossem duas coisas. Quando não precisa de se separar assim tanto, nós podemos separar. Claro. Nós temos que integrar estas partes diferenciadas. Também vimos nesta pandemia que se calhar nunca se falou tanto de amor como hoje. Achas que é o momento de nós falarmos de amor de uma forma mais aberta, mais livre e mais leve, autêntica? Mais presente, eu acho que sim, e acho que um dos primeiros sítios para levar isso é para a escola. Porque na escola nós estimulamos a competição entre as crianças em vez do amor. E realmente, se começarmos ali e se educarmos os pais a partir da gravidez, do resultado desse tal lugar de conexão e de segurança que é o amor, e que nos permite, o que aquilo nos permite realmente é aventurar-nos, porque nós sabemos que temos um porto seguro. O amor liberta, Mini? Claro que liberta. Porquê é que não haveria de libertar? Liberta-nos dos nossos medos, liberta-nos das nossas limitações, até pode, se calhar, alargar os nossos limites. Porque se eu me sentir amada, se eu me sentir que tenho um sítio que mesmo que eu erre, me vá abrir os braços para aquilo que eu aprendi, mesmo que eu tenha errado, eu vou aprender com essa experiência. Ora, isso é a maior prova de amor que se pode dar a uma pessoa. Então vamos encarar esta nossa conversa como, quem sabe, o início de um novo... de uma nova época. De uma nova época e de uma nova forma de gestão das empresas. Eu gostei tanto de estar aqui contigo à conversa e ficaria mais 3, 4 horas no mínimo. Mas... Então, assim como houve o capitalismo, agora há o amorismo. Olha, por que não? Eu até sou amaro. Exatamente. Pode começar agora. Há realmente uma evolução que é preciso
fazer. É preciso fazer. Concordo contigo, Cristina. Estamos juntas, vamos participar, vamos fazer a nossa parte. Vamos, sim, senhora. Obrigada. Obrigada. Eu gosto de escrever para reter as ideias e esta conversa deu mesmo vontade de reter aqui 2 ou 3 ideias principais. A primeira, claramente, que o amor é necessário dentro das organizações porque é ele que nos liberta, é ele que nos dá a segurança, a confiança para fazermos mais e cada vez melhor. E depois também que os líderes hoje têm que assumir a diferença. É essa diferença que deixa uma marca e nós não podemos ter medo de ser diferentes, de cada vez termos mais capacidade de não fazer aquilo que a sociedade nos pode impor, mas sim aquilo que o nosso coração, de alguma forma, nos manda fazer. E já agora vamos transformar esta adversidade numa oportunidade e, quem sabe, não é mesmo agora, podemos mudar.